Quando observamos os organismos, fica evidente a gama de níveis de organização. E é com base em certos critérios de complexidade na estrutura e na organização que os seres vivos podem ser classificados. Vamos ver. Inicialmente temos que definir que apenas um conjunto de átomos e moléculas não é suficiente para chamarmos de ser vivo. Precisamos de no mínimo uma célula que cumpra todas as funções básicas, entre elas a capacidade de se reproduzir para que possamos chamar de ser vivo. O que nos leva à teoria celular criada por Robert Hooke em 1665, que estabelece a célula como a unidade morfofisiológica dos seres vivos, ou seja, a célula é a unidade básica da vida. Podemos dizer então que a organização estrutural dos seres vivos, em função do número de células, separa-os em organismos acelulares, unicelulares e pluricelulares. O grupo dos seres acelulares não cumpre a teoria celular, pois estes organismos necessitam parasitar uma célula para poder se reproduzir. Estamos falando dos vírus, que são partículas infecciosas nucleoproteicas. Já os seres unicelulares são constituídos por uma única célula, como por exemplo as bactérias, muitas espécies de algas microscópicas e os protozoários. Por sua vez, os seres pluricelulares são formados por conjuntos de células semelhantes e interdependentes que desempenham uma ou mais funções. A organização pluricelular trouxe vantagens evolutivas, como o aumento da capacidade de adaptação e da diversidade, o uso mais eficiente da energia e diminuição da taxa metabólica, o equilíbrio dinâmico do meio interno do organismo e maior independência em relação ao meio, além do desenvolvimento de organismos em tamanhos maiores. Um segundo critério de classificação dos seres vivos é o tipo de estrutura celular, que estão divididos em procariontes e eucariontes. Os procariontes são organismos unicelulares, na sua vasta maioria desprovidos de mitocôndrias, plastídeos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e, sobretudo, membrana nuclear ou carioteca. Por isso, o DNA com forma de anel e não associado a proteínas está disperso no citoplasma. Os eucariontes são organismos cujas células possuem maior diversidade de organelas e núcleo bem definido por uma membrana. O DNA se dispõe em filamentos espiralados e associados a histonas. O terceiro critério de classificação está relacionado com a necessidade de energia que toda célula tem para seu metabolismo. Essa condição organiza estruturalmente os organismos em fototróficos e quimiotróficos. Os organismos fototróficos utilizam a luz como fonte de energia e a convertem em energia química. Esse processo, conhecido como fotossíntese, depende de pigmentos fotossensíveis, como a clorofila, mas existem diversos pigmentos fotossintetizantes, o que permite que os organismos possam coexistir em um mesmo habitat. A clorofila é verde e absorve intensamente a luz vermelha e azul. Outras clorofilas absorvem outros espectros de luz. Organismos quimiotróficos obtêm energia da oxidação de compostos químicos inorgânicos, litotrofia, ou compostos orgânicos, organotrofia. O quarto critério de classificação da organização estrutural dos seres vivos é a forma química do carbono que eles requerem do meio ambiente. Assim, podemos dizer que os organismos são autotróficos e heterotróficos. Os organismos autotróficos produzem seu próprio alimento a partir da fixação de dióxido de carbono, por meio de fotossíntese ou quimiossíntese. Já os seres heterótrofos, para conseguir o seu alimento, precisam consumir outro organismo. São consumidores da energia e da matéria orgânica de outro ser vivo. Agora que já vimos os 4 critérios de organização estrutural dos seres vivos, vamos fazer uma síntese. A organização estrutural dos seres vivos pode ser classificada com base no número de células, como seres acelulares, unicelulares e pluricelulares, com base na estrutura celular, em procariontes e eucariontes,
com base na fonte de energia para metabolismos em fototróficos e quimiotróficos, e com base na forma química do carbono que usam em autotróficos e heterotróficos.